gravação. A Pro tinha pedido para vocês o caderno de atividades para vocês enviarem pelo positivo uma atividade do caderno. Volta um pouquinho. Eu tinha pedido para vocês me mandarem atividade do caderno de atividades até o dia 30. Lembram disso? Sim. A professora tinha pedido, mas eu não lembro da professora ter pedido para mandar. Eu fiz, só que não mandei. E aí eu pedi, e aí no final de semana eu pedi uma outra lição de casa no caderno de atividades que a gente vai fazer a correção hoje, certo? Certo. Então, assim, Cestuano, o que eu vou combinar com vocês, tá? Eu havia pedido para vocês, né, num primeiro momento, o caderno de atividades do primeiro bimestre, né, para que vocês me mandassem no dia 30, e eu tinha mandado uma aula para que vocês assistissem essa aula e fizessem as respectivas correções e tudo mais. E mesmo eu gravando essa aula... Boa tarde, professora. Boa tarde. E aí, assim, o que eu percebi do que vocês me mandaram? Mesmo eu mandando as aulas, alguns de vocês ainda tiveram atividades que foram feitas de maneira incorreta, tá? Então, eu vou depois, eu comprei uma lousa, vou pôr aqui para a gente poder fazer a correção online, mas, assim, eu vou depois mandar para vocês o que vocês precisam arrumar do caderno de atividades do primeiro bimestre que vocês me mandaram agora no dia 30, tá? Porque teve muita gente que errou, por exemplo, quando a gente fala das zonas térmicas, teve gente que errou ali, teve gente, por exemplo, que errou pontos cardeais, né? Então, eu vou mandar o que vocês mais, não só sexto C, tá? Mas os sextos, de um modo geral, os erros mais evidentes, eu vou mandar ali. E aí, o que eu percebi com isso tudo, tá? Que é melhor a gente fazer o caderno de atividades aos poucos, tá? Então, eu dou a aula, mando lição de casa, o caderno de atividades, e a gente vai diminuindo para que vocês não me mandem tudo de uma vez, e a gente já corrige de uma única vez esse caderno. Por isso que eu pedi a lição de casa para vocês, e vai ser assim sempre, combinado? Professora? Oi? Eu já mandei as fotos do caderno de atividades faz tempo. Nossa, agora quando a senhora falou, quase eu parei de respirar, porque eu não estava mais lembrando do caderno de atividades do bimestre 1. Não, essa é uma atividade que eu pedi há faz um tempo. Eu já falei um tempo também. Então, eu já tinha feito há muito tempo, só que aí deu uma impressão que era recente, aí eu fiquei meio assustado. Eu achava, putz, mano, não fiz. Inclusive, quem já fez, eu já coloquei a nota, não foram todos os alunos que fizeram, tá? E é uma pena, porque daí perde a oportunidade de aumentar a nota. Então, todos vocês que já fizeram, meu muito obrigada pela participação, pelo interesse. Eu já lancei a nota de vocês no meu diário, tá? Então, não vai aparecer lá para vocês a nota ainda, mas já está lançada no meu diário, tá bom? Bom, pessoal, então agora eu vou pedir para que vocês abram o caderno de atividades para a gente poder fazer a correção da lição de casa. Abram ali da página 4, tá? Vou compartilhar aqui com vocês para ficar mais fácil. Espera lá. Professora, que página? Página 4 do caderno de atividades. Professora, eu não assisti a videoaula inteira que a senhora mandou, porque eu já tinha corrigido tudo nas videoconferências onde a senhora corrigiu o caderno de atividades do primeiro bimestre. Só se por engano eu acabei errando alguma. Na verdade, não, assim, não foram todos que erraram, tá, Kevin? Mas a gente teve pessoas, na verdade, agora você não está na minha lista, tá? Mas tem algumas pessoas que fizeram lá atividades
com alguns erros, mas assim, não se preocupa, a gente vai corrigir aqui. Deixa Professora, eu você entrar tá mais travando para mim. bastante. Eu não tenho ninguém por enquanto, porque eu estou abrindo aqui o positivo on. Para mim você tá Entendeu? travando. Ah, estou travando, oh meu Deus, e agora? Como é que a gente faz? Professora, Acho que é a sua internet, não é? a senhora tá travando um pouco e assim, tá com o som da senhora tá um pouco meio assim, meio quebrado assim pra gente. Verdade. Algumas vezes ele vai ficar quebrado, Kevin, porque eu tenho muita gente usando ao mesmo tempo, entendeu? Então, algumas vezes aparece isso. Então, enquanto vocês não falam, deixa no mudo, certo? Certo. Vou compartilhar aqui. Professora, Meu Deus, fala. tem aquela opção lá para erguer a mão, mas eu não aperto esse botão porque eu percebi que quando os professores estão com a tela compartilhada, acho que os professores acabam não recebendo a notícia que eu ergui a mão. Isso mesmo, não aparece pra gente, porque eu não estou tendo Professora, é o visão do primeiro completa bimestre? lá. Não, do segundo. Esse aqui, ó. Peraí, deixa eu compartilhar. Tá compartilhando aí com você? Peguei já. Professora, tá em branca. Pra mim, tá de Agora compartilhamento, foi. tá em branco. Agora foi. Tá para todo mundo? Então, unidade 3, Pra mim tá Pra branco. mim, do não. caderno de Pra mim, tá atividade. em branco. Se está em branco, sai e entra de novo. Para que eu preciso disso. Professora. Se está em branco, sai e entra de novo, tá bom? Tá aparecendo Agora para a apareceu. maioria? Pronto, tá meio ruim, tá tipo reto. Apareceu. Bom, Luciano, então o que eu quero de vocês, tá? Por enquanto, deixa no mudo, tá bom? Ninguém fala por enquanto. Daqui a um pouquinho eu abro para vocês novamente, tá? Quando vocês forem fazer o caderno de atividades, vocês vão perceber que existem conceitos. Em todos os cadernos de atividades de vocês, o início dele vai aparecer os conceitos. O que significa isso? Significam os termos que a gente mais usou dentro dessa aula, tá? Então, a gente tem aqui domínios da natureza, o tempo geológico, o que é o núcleo, o que é o manto, o que é a crosta, o que é a litosfera, o que é um mineral, o que é uma rocha. Então, algumas vezes, quando vocês forem fazer uma prova, é importante vocês estudarem também esses conceitos geográficos, tá? Porque eles ajudam vocês no entendimento melhor. Ele dá uma resumida no que é o assunto. Então, ele fala aqui do que é uma rocha magmática, que pode ser também chamada de ígnea, quais são os tipos que nós temos, ele fala das rochas sedimentares, metamórficas, enfim. Ele dá um conceito geral aí de tudo aquilo que a gente vai ver nesse conteúdo, tá? E agora, eu pedi para vocês fazerem os exercícios da página 4 até a página... Não me lembro. Até a página 7. Então, vamos lá. A estrutura do nosso planeta... Oi? Eu achava que era a mesma coisa, mas existe uma diferença entre litosfera e crosta? A litosfera, ela vai... Quando você pega a litosfera, você precisa lembrar que a crosta é só a camada rochosa, tá? Quando você fala da litosfera, você está falando de mais de uma coisa. Você está falando de uma camada que é formada tanto pela crosta quanto pela parte de cima do magma, que é onde ficam as placas tectônicas, entendeu? Professor, que caderno vocês estão? Nós estamos no caderno de atividades, unidade 3. Então, vamos lá.
A estrutura do nosso planeta é constituída por camadas que se diferenciam em suas características físicas e químicas. Identifique cada camada relacionando as colunas. Então, a gente tem a crosta, litosfera, manto, núcleo externo e núcleo interno. A, B, C, D e E. Camada mais quente, sólida, constituída de ferro e níquel. O que é essa camada? Núcleo A, externo. B, C, D, E. É o núcleo interno. Então Professor. é E, tá bom? Pois não. Mas ele não tá falando que é, que é sólido? Que a camada sólida é o núcleo. Ah, tá. Eu achava que era o núcleo interno que era o núcleo interno. Eu achava que o núcleo externo que era sólido. Não, é o interno. Então vamos lá. Pode ir? Pode ir. Camada sólida, pouco espessa e que sustenta a vida. Litosfera. B. Crosta. A. Ah, eu tinha colocado crosta, mas na hora caiu a ficha, eu falei litosfera. Então é A, tá bom? Deixa eu ver se tem Tá. alguém aqui para entrar. Não, ninguém. Dividida em placas que movem continentes e oceanos. Abrange a crosta e uma parte Professora. superior do manto. De Litosfera. placas que movem B. continentes. Isso, litosfera. B. Professora, seu áudio está muito travado. Camada formada por ferro e níquel em estado fluido por conta das altas temperaturas. Núcleo externo. Externo. Isso, núcleo externo. Oi? Oi, gente. Quem chamou? Eu aqui, o Matheus Oliveira. Você pode citar as duas questões, as duas primeiras, que eu não escutei direito? Seu áudio travou para mim. Só um minutinho, tá? Pra mim tá muito travado sua voz. Último, gente. Camada composta. Deixa eu tirar isso daqui para enxergar. Camada composta de magma, material incandescente em estado viscoso e que apresenta fluidez. C, que é o manto. C, isso mesmo. Então, para quem perdeu, ficou E, A de amor, B de baixinho, D de Deus, C de Cristo. Pegaram? Sim, professora. Então, vamos para a próxima. Sim. EABC. Ficou EABC, aliás, EABDC. 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 Foi? Opa. Oi. Eles podiam trocar o E e o A pelo O, aí ia virar obedecer. É. Vamos lá. 2. Complete os quadros com o correspondente nome da camada interna da Terra. Em seguida, pinte as camadas internas da Terra. Essa primeira aqui, o que é, sexto ano? Essa aí é a crosta terrestre. A crosta terrestre. Crosta, isso mesmo. Professora, Oi. mais ou menos de que cor a gente pinta cada camada? Eu coloquei a resposta, só que eu não pintei porque não sabia se tinha que colocar alguma cor, uma legenda, sei lá. Você verdade, pode professora, fazer- eu também não pintei. Você pode fazer com tons de vermelho. Então, lá no núcleo, você pode fazer... Lá no núcleo, você acha que é mais quente ou é mais frio? Acho que é bem mais quente. Então, aí você pode fazer de laranjão. Aí você vai trazendo as graduações, entendeu? Faz um laranja, o outro abóbora, o outro vermelho, o outro marrom mais escuro. Um exemplo, tá? Não tem uma cor específica. Vai aumentando mais ou menos o tom da cor? Isso. Professora, Eu vou mandar primeiro qual? depois. Eu vou mandar depois uma atividade para vocês, pedindo para que vocês façam esse núcleo de massinha, tá?
E aí vocês têm mais ou menos uma ideia de como é para fazer. Quem chamou, Bonifácio? Qual é a primeira? Qual é a primeira, Bonifácio? Eu acho que é a crosta. É a crosta, primeira... isso mesmo. Então, a primeira é a crosta. Segundo, qual que é? Manto Litosfera. superior. Manto superior. Manto superior. Depois. Manto inferior. Perfeito, manto inferior. Depois. Núcleo externo. externo. Perfeito. E depois? Núcleo interno. Ótimo. Todos pegaram ou alguém perdido? Pode repetir, professora? Eu me perdi, professora. Então, vamos lá. Primeiro aqui de cima, ó. Tá vendo onde está o cursor? Sim. Crosta. Depois, manto. Você acha que esse manto é superior ou inferior? Superior. Isso. E o de baixo é manto o quê? Inferior. Isso. Depois. Núcleo externo Isso. e núcleo depois? interno. Perfeito, muito bom. Podemos ir adiante? Sim, professora. Sim, sim. Vamos lá. Imagine que você está em uma aula de campo de geologia, estudando as rochas. Você e seus colegas encontram rochas com diferentes características. Agora é preciso classificá-las de acordo com a origem, se é magmática, sedimentar ou metamórfica. Confira a descrição e a imagem correspondente de cada tipo de rocha e classifique. Então, vamos lá. Essa rocha tem sua estrutura modificada em razão das fortes pressões e das altas temperaturas pela qual passou. Assim, uma das suas características é que seus minerais são dispostos de forma aproximadamente listrada. Rocha metamórfica. Sedimentar. Sedimentar. Peraí. Mas ele não fala que Metamórfica. É metamórfica. metamórfica, porque ele fala que Metamórfica. Eu acho que é A rocha tem estruturas modificadas, que está falando no texto. Uma rocha morta. quase me seduziu a rocha sedimentar, mas virei rocha metamórfica. Parece. Pode ser. Confundi por um momento. Pronto, podemos ir? Sim. Então é rocha metamórfica. Rocha bastante resistente e formada por minerais que são bem visíveis nessa amostra, entre eles o quartzo. Essa rocha originou-se do resfriamento do magma ainda no interior da crosta, em algumas centenas de metros abaixo da superfície. Como chama essa rocha? Magmática. Perfeito. A gente pode chamar de magmática ou ígnea, tá bom? IGNEA, ígnea. Beleza? A primeira é rocha metamórfica, certo? Certo. Último. Camadas sobrepostas umas às outras formam essa rocha. Com o impacto causado pelo martelo de um geólogo, por exemplo, essa rocha solta pequenos resíduos ou sedimentos, entre eles a areia. A disposição das camadas e seus sedimentos revela o antigo ambiente de formação dessa rocha, que pode ser marinho, desértico, glacial, fluvial, entre outros. Que rocha é essa? Sedimentar. Sedimentar, muito bom. Vamos para a próxima agora. Observe as imagens a seguir que demonstram os tipos de rocha. Explique o processo de transformação de rocha magmática, como o granito, e de rochas sedimentares, como o arenito e o calcário, em rochas metamórficas. Então, a gente tem aqui, ó, o arenito,
que ele vai ser submetido à pressão, à temperatura, e aí muda a estrutura dele, formando o quartzito. A gente tem o calcário. O calcário vai ficar sendo submetido à pressão, a muito peso, a temperaturas altas, e isso também faz com que modifique a sua estrutura, formando o mármore. Aí a gente tem o granito, a mesma coisa, submetido a grandes temperaturas e a muita pressão, a muito peso, forma o gneiss. Então, agora vocês vão dizer para a gente como formam as rochas metamórficas, como ocorreram essas mudanças. Alguém fez? Eu Oi? fiz. Pode falar. Eu coloquei que eles ficam embaixo da superfície, porém eles sofrem uma série de pressões e altas temperaturas, que os transforma em um outro tipo de rocha. Perfeito, tá ótimo, é isso mesmo. Então, vocês podem colocar, para quem não fez, vocês podem colocar que a rocha metamórfica, ela vai ter a sua estrutura modificada por temperatura e pressão. Professora, eu preciso mudar alguma coisa no meu? Não, o seu tá ótimo. Ok, obrigado. Obrigada a você. Podemos ir adiante, sexto ano? Professora, você pode repetir uma vez? O que são as rochas metamórficas? Fala para mim. Hein, Gustavo? O que é uma rocha metamórfica? Como que ela se forma? Não, quem que era? Eu acho que era o Nicolas Sidek, não era? Não sei. Mas eu acho que a rocha metamórfica tem sua estrutura mudada pelas altas temperaturas e pressões. Isso. Então, quando a gente fala de uma rocha metamórfica, é aquela que, por conta de temperatura e pressão, ela foi modificada. Então, a gente tem aí o granito, que é uma rocha magmática. A gente tem o arenito, que é uma rocha sedimentar, que foram transformadas em rochas magmáticas. Conseguiu pegar quem havia perguntado? Pressão e temperatura. Professora, depois da metamórficas é o quê? Aonde você está falando? De qual questão você está falando? A 4. Você não precisa seguir uma sequência, tá bom? Na verdade, aí, se você só colocar que as rochas metamórficas são aquelas que sofreram modificação na sua estrutura por temperatura e pressão, já é o suficiente. Pode ir para outra, Então, vamos lá. Na 5, ele está pedindo, observe dentro e fora da sua casa, no trajeto da sua casa até a escola e na própria escola. Há vários materiais ou objetos produzidos com base em rochas ou minerais. Utilizando a tabela a seguir, faça uma lista desses objetos e pesquise a origem de materiais que o compõem. Aí tem um exemplo. Alguém fez essa? Professora, mesa de cozinha, Oi. granito e quartzo. Então, por exemplo, na bancada da minha pia, é de granito. Eu vou colocar granito. Objeto ou material, vou colocar bancada da pia, granito. Na casa de vocês tem piso de cerâmica? Professora, Piso frio? Cerâmica. valia madeira? Objeto de madeira? Então, na verdade, aqui ele está pedindo para a gente o que é retirado das rochas. Então, a madeira, nesse momento, não, tá? Madeira é outra forma de extrativismo vegetal. Aqui a gente está falando de extrativismo mineral, tá bom? Então, madeira não.
Então, aqui, por exemplo, vocês podem colocar o piso da sala. O piso da sala ele é feito de rocha sedimentar. O vaso da casa de vocês, se ele for feito de barro, é feito de argila. Copo é feito de areia. A professora, Então, professora, rocha sedimentar. Desculpa? O piso... não, é porque a senhora deu uma falhada no som da senhora agora. Ficou O travado. de vocês também, não entendi. Deu uma travada, mas vocês entenderam que é só para colocar o material. Então, o piso da sala é rocha sedimentar, ele é feito de argila. O vaso de barro é feito de argila. O que mais vocês têm na casa de vocês? A escada de vocês, quem tem escada? Se tiver piso de granito, aí vai colocar aqui, ó, granito. Copo de alumínio. Copo de vidro é areia. Vidro é Se areia. tiver vidro, areia, rocha sedimentar, e assim vai, tá bom? Não precisa colocar muita coisa, não. Tem que preencher tudo? Não, não precisa. Oi? No caso, o piso da minha sala, da minha cozinha, do banheiro, é do mesmo material, que é quartzo. Ah, então, você pode colocar quartzo. Tem gente que tem na casa, lá na área de churrasco, ardósia. É outra rocha sedimentar. É outro tipo de rocha. Oi? Professora, Oi? eu preenchi o piso da sala, que é sedimentar, vaso, argila e barro, vidro, areia, estante, ferro, bancada da pia, granito. Só isso. Professora, eu não completei tudo, mas fiz alguns. Tá bom. Não precisa completar, gente. Pode deixar assim mesmo, tá? Tá bom. Ó, ardósia, deixa eu corrigir aqui com vocês. A ardósia é uma rocha metamórfica, tá? Para quem tem ardósia em casa, é metamórfica. Beleza? Podemos ir adiante? Beleza, podemos ir adiante. A gente tem a 6 agora. O mapa a seguir apresenta as principais placas tectônicas da litosfera. Consulte o planisfério na página 11 do seu livro didático e preencha o quadro com as placas numeradas. Então, número 1, que placa que é? Placa do Pacífico. Placa do Pacífico. Número 2. Placa de Nazca. Placa de Nazca. Número 3. Cocos. Peraí, Pro. Isso já era para estar pronto, gente. Professora, a 1 é qual? Pacífica. Pacífico. Placa do Pacífico. Não é Professora, a 2 é qual? Placa de Nazca. Placa de Nazca. N-A-Z de zebra, C de casa, A de amor. Pronto? A 3 é Cocos, não é? A 3, placa de Cocos. Quatro. Caribe. 4, placa do Caribe. Professora, Oi? no Cocos e no Caribe eu não coloquei placa do, porque lá na apostila não tá escrito placa do não sei o que, placa do não sei o que, ele tá só Cocos e Caribe. É porque eu não sabia, mas é importante só que você saiba que são placas tectônicas. Tá bom? Tá bom. 5. Placa norte-americana. Isso mesmo. Placa norte-americana. 6. Placa sul-americana. Placa sul-americana. Sul-americana. Professora, a 5 é norte-americana, né? Sim.
Pode ir? Sete. Placa Antártica. Placa Antártica. Muito bom. 8. Placa Africana. Placa Africana. 9. Arábia. Arábia. Placa da Arábia. 10. Irã. Placa do Irã. Muito bom. 11. Placa Eurasiana. Placa Euroasiana. 12. Placa das Filipinas. Placa das Filipinas. 13. Placa Indo-Australiana. Placa indo-australiana. Muito bom. O sexto ano, se alguém de vocês perdeu essa resposta, vocês podem ir lá na página 11 da apostila de vocês e terminar de fazer aí, tá bom? Vamos lá. Tá bom. Agora, nós vamos falar, podem ir lá para a página 12. Eu tinha pedido esse exercício para vocês, não? Sim, professora, a senhora pediu. Então, vamos corrigir também. Então, vamos lá, antes que a nossa aula acabe. Com base no mapa Planisfério das Placas Tectônicas, responda as questões propostas. Na A, ele está Professora, qual que você perguntando... tá vendo? Eu não tô conseguindo ver sua tela no mesmo lugar. Página 12. Apostila, livro didático. Chegou? Eu posso Professora, Fala, Kevin. Oi, eu posso já pegar o meu caderno de atividades? pode guardar? É, Pode. obrigado. E aquele exercício, o último Bom, exercício que vamos eu lá. tive? Então, continuando aqui, sexto ano. Vocês estão tá vendo aqui minha tela? Sim, professora. Então, ó, aqui no exercício da página 12, vocês vão repetir o nome das placas tectônicas, tá? Que estão lá na página 11. Entenderam? Quais são as placas tectônicas que formam a litosfera? Então, vocês vão repetir o nome das placas, tá? 2. O que indicam as linhas de cor vermelha no mapa? Na legenda está dizendo que é o quê? Indicam os limites das placas tectônicas. Isso. Então, a gente vai olhar aqui na legenda e a gente tem a resposta. Indicam os limites entre as placas tectônicas. O Professora, Brasil... eu quero o limite das placas. Pode ser? Tá bom, não tem problema. Desde que você saiba que o nome é placa tectônica, tá bom? Tá. O Brasil está localizado em cima de qual placa? O Brasil está localizado na placa sul-americana. Isso, então, placa sul-americana, perfeito. Que placa tectônica tem limite a leste com a placa sul-americana? A placa africana. A placa africana. E a oeste? Placa de Nazca. Deu para pegar aí, sexto ano? Sim. Então tá. Com base na ilustração Eu de coloquei a resposta diferente. como você colocou? Eu coloquei a placa de Escotia, é uma placa tectônica oceânica que faz fronteira com a placa sul-americana a norte e leste, com a placa da Antártica do sul e oeste. Então, quem que tá falando? Maria? Maria Fernanda.
Então, Maria Fernanda, aí ele só está pedindo para você responder quem é o vizinho da placa sul-americana a leste e a oeste, só isso, tá bom? Então precisa corrigir, tá? Tá. Então coloca lá que a leste, não precisa nem escrever a leste, só escreve placa africana e a placa de Nazca. Tá bom? Próxima. Então, a gente tem que olhar aí as setas, né? Com base na ilustração da separação dos continentes presentes lá no material de apoio da página 2, de continentes ou placas que se separam, além da placa, aliás, além da América do Sul e da África e de outros exemplos do continentes que se juntaram. Vocês conseguem identificar alguns exemplos de lugares que se separaram? Professora, Oi. eu coloquei que continentes se separaram. Tem América com Europa, Oceania com África, e placa temos a placa norte-americana com Eurasiana. Então, o Kevin, para ele dar essa resposta, dá para vocês repararem aqui, dá para enxergar? Dá para enxergar aqui o material de apoio, ó? Não, professora, não dá para ver. Tá travado na parte da página 11. Bom, então, quem tem dúvida, vai lá no material de apoio de vocês, página 11. Vamos botar aqui. Foi aqui, ó, dá para ver, não? Ainda não, professora. Só dá para ver a página 11. Lá, Clica na foto da eu parei de professora. compartilhar. Dá para ver, dá para me ver aqui, ó? Vocês estão me Sim. vendo? Sim. Então, aqui, ó. Então, esse é o material de apoio que vocês vão olhar e identificar quais foram os continentes que se separaram ao longo da história do planeta, beleza? Então, o Kevin já deu lá, ó. América do Norte com a Europa. Vocês podem colocar a Austrália da Antártida. Vocês podem colocar... Oi? Tem que arrancar o material de apoio aqui? Não precisa. É só, você vai ter um pouco mais de trabalho de ir para lá e para cá, mas não precisa arrancar não, tá? Foi? Se eu colocar um exemplo já é o suficiente, tá, sexto ano? Professora, você pode repetir, por favor? Pode colocar a América do Norte da Eurásia. Professora. Só um minutinho, Kevin. Aí você pode colocar também a Austrália da Antártida. E já tá bom. Fala, Kevin. Eu preciso colocar tudo ou só Não, tá bom. Já é o suficiente, tá bom. Porque eu coloquei... Importante, Kevin, e sexto ano, é só que vocês entendam um conceito, tá? Haverão locais que os movimentos tectônicos vão ser convergentes, vão se juntar, e lugares que os movimentos vão ser divergentes, vão se separar, tá bom? Aqui, por exemplo, a gente está falando de um movimento endógeno que acontece no interior do planeta e que promovem a separação das placas tectônicas. É esse conceito que eu preciso que vocês entendam, tá bom? Tá bom. Podemos ir adiante? Sim, eu tinha colocado etc aqui. Professora, Oi. eu ia falar que desde a era Cenozoica, a África continua a mesma coisa, né? A África está se separando o tempo inteiro. Dentro do continente africano existe um lugar chamado Rift Valley. E nesse Rift Valley é uma área de falhas tectônicas. O que está acontecendo lá?
você tem uma área de rachadura das placas tectônicas extremamente grande que passa vários países e que daqui a centenas de anos provavelmente vai separar o continente africano, ele vai ser dividido. Professora, pode existir mais de um continente? Sim, hoje mesmo nós temos 7 continentes. 7? Peraí. Ah, tá, obrigado. 2, Mas 3. ele é Americano, tá? Ele está em constante americano, movimentação, europeu, então tudo é possível. Professora, Eu não entendi. asiático. Espera só um pouquinho, Kevin. Alguém está falando, eu não entendi. Alguém falou? Eu tava falando os continentes que o Kevin tava contando junto comigo. Ah, tá. professora, Oi. América do Sul e América do Norte não é contado junto como América? Você tem a América, que é um grande continente, e você tem as subdivisões desse continente. Então, você tem a América do Norte, a América do Sul e a América Central. Certo? Porque a senhora tinha falado 7 continentes, mas Porque eu só... tem lugares, Kevin, que você vai olhar, a América do Sul, ela está contada como um continente. Entendeu? Tá. Bom, Só por do... isso. América Bom, do Norte. sexto ano. Então, vamos lá. Página 12. Na página 12 aí da apostila de vocês, tem uma história aí sobre o Alfred Wegener, que foi a pessoa que criou a teoria das derivas continentais, tá? Então, durante muito tempo, Alfred Wegener, ele estudou, ele é um alemão, ele é um meteorologista, e aí ele começou a pesquisar vários elementos que ele encontrava nas bordas dos continentes. E aí ele começou a perceber que em determinados locais você tinha, por exemplo, entre aqui essa parte da América, aqui ó, que eu tô mostrando, tá compartilhando essa tela com vocês aí, não? Professora, para mim tá aparecendo uma tela compartilhada escrito apostila, Sim, página... Isso mesmo. É isso que eu quero, tá? Então, ó, ele olhava que essa parte da América e ele olhava que essa parte oeste da Europa e ele via que os tipos rochosos, os sedimentos, né, os fósseis que eram encontrados em uma região eram encontrados em outra. Então ele começou a formular uma teoria de que as partes do planeta se movimentavam. Só que como ele estava vendo isso lá no ano de 1880, ele não tinha tecnologia para estudar. Então muita gente falava que ele estava meio doido, né? Porque ele falava assim, como que essas placas, essas massas continentais vão se deslizar? Como é que você explica isso? Então ele não tinha na época tecnologia para entender como era o interior do planeta, né? E aí, Alfred Wegener, então, ele vai formular o que a gente chama de teoria da deriva continental. Todos vocês sabem que deriva é quando a gente não tem controle. Você está num barco, a deriva significa que você está no meio do mar e você está suscetível às ondas, vai para lá e vem para cá. A mesma coisa, ele alegou que seriam aí as placas tectônicas, que elas estariam à deriva, né? Mas ele não sabia do que eram o que fazia essas placas tectônicas se movimentarem, tá? Tanto aqui na parte continental, quanto na parte dos oceanos. Alfred Wegener vai morrer, né, de hipotermia, de frio, lá na Groenlândia, então ele estava aqui em cima, ó, fazendo um estudo, aí ele morre, mas as pesquisas dele vai dando continuidade. E aí, com os avanços tecnológicos produzidos principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, foi possível saber o que tinha por debaixo dessas placas continentais. E aí ficou entendendo, então, que o que nós temos é um magma. E esse magma, sexto ano, ele não está parado. Esse magma, ele exerce o que a gente chama de correntes de convecção. O que significa essas correntes de convecção? Significa que ela vai fazer um movimento de círculo. Então, o que acontece?
O que está embaixo é mais quente, porque o interior do planeta tem uma temperatura interna muito maior, tá? Em detrimento ao que está próximo da superfície. Então, o que está embaixo está mais quente e essa massa vai se tornando mais leve e ela vai subir. No que ela sobe, ela resfria, ela fica mais pesada e desce. Então, esse movimento de sobe, desce do magma é chamada de correntes de convecção. E essas correntes de convecção é que vão fazer com que essas placas tectônicas exerçam movimentos que são convergentes, divergentes ou transformantes, tá? Então, aqui, ó, tem uma imagem que mostra para a gente, por exemplo, um movimento da corrente de convecção. Então, aqui eu tenho magma, estão enxergando aí, ó? Sim. Então, eu tenho magma, aqui embaixo está muito mais quente, então ele vai ficar mais leve e ele sobe. Quando ele sobe, ele vai se resfriar. E aí, quando ele se resfria, ele pesa e desceu. Então, tinha até uma música antigamente que era que o de cima sobe, o de baixo desce. Então, corrente de convecção. O magma sobe, esfria, fica pesado e desce. Lá embaixo ele esquenta, fica mais leve e sobe. Deu para entender, sexto ano? O professor. Oi? Professora, Peraí, gente, um por vez falando. Quem tá falando antes? aqui é o Kevin. Eu posso falar o que eu entendi? Pode. Então, por exemplo, o magma ele tá no núcleo, aí tipo, ele esquenta, aí ele fica mais leve. Aí ele sobe, só que aí depois ele esfria um pouco, ele fica mais pesado, aí ele desce, ele esquenta. É tipo isso, ele vai dando Isso uma mesmo, volta ó. assim. Embaixo tá mais quente, ele vai derreter, aí ele vai ficar mais leve. Aí ele sobe. Aqui, ó, tem um exemplo que mostra pra gente a água da chaleira borbulhando, tá? Então, numa chaleira, aqui embaixo, perto do fogo, é mais quente do que aqui em cima. Então, o que essa água faz? Ela exerce esse movimento, ela faz um movimento circular. Esquentou embaixo, sobe, resfria lá em cima, na verdade não vai esfriar, vai diminuir a temperatura, mas não vai chegar a esfriar. Então, embaixo quente, sobe, resfria, pesa e desce. Lá embaixo esquentou, ficou leve, sobe. Chegou lá em cima, pesou, esfriou e desce. Deu para entender? Sim, então, professor. Essas correntes de convecção, elas vão promover os movimentos tectônicos. E aí a gente tem aqui os movimentos que as placas exercem, tá? Dá para enxergar? Então, a gente tem movimento convergente, quando uma placa tectônica, então tem um movimento dessas correntes convectivas do magma lá no interior do planeta. Esses movimentos todos, eles estão fazendo com que essa placa vá para lá e vem para cá, muito lentamente, tá, gente? E aí, o que acontece? Quando você tem um movimento convergente, significa que as placas se chocam. Quando elas se chocam, você tem o aparecimento de relevos. Então, dois relevos podem aparecer aqui, ó. Você pode ter um relevo de cadeias de montanhas, você pode ter um relevo também planáltico, tá? Tá, eu achava que esses dois pontos brancos eram pessoas, mas não eram crescimento de relevo. É um vulcão aqui. Entendi. Tá bom? Então, só para fechar nossa aula, tá? Amanhã a gente continua falando sobre os movimentos das placas tectônicas. Até aqui, alguma dúvida, sexto ano? Não, professora, sem dúvidas. Não. Sem dúvidas? Então, Não, tá bom. sem dúvida. Então, hoje não tem lição, tá? Amanhã a Pro passa a lição para vocês, beleza? Beleza. Então, Professora, Beleza. Sexto, obrigada pela presença de vocês, tá? Fala, Kevin. Obrigada se pela a aula. gente se é um ser humano encostar no magma, é morte garantida, certo? Com certeza. Ah, tá.
Existem alguns pesquisadores, Kevin, que costumam ir até as placas, até o centro de um vulcão, tá? Eu não sei se você viu que no final do ano passado, um vulcão ativo no Havaí, ele está atuando até hoje. Você tem o derramamento magmático ali, e as pessoas elas precisam estar numa certa distância para que elas não sejam queimadas, tá? Tem alguns programas, inclusive programas da National Geographic, teve até um programa do próprio Globo Esporte que mostrou um dos repórteres perto aí desse derramamento magmático, e ele estava numa distância de tipo 600 metros da lava, que estava vindo de maneira mansa, tá? Que já estava longe do ápice de onde ela começou a derramar. Então, portanto, ela já havia sido resfriada. E mesmo assim, ele reclamava da temperatura, tá bom? Então, se você não tomar cuidado, você, infelizmente, pode sofrer queimaduras severas e, dependendo da proximidade que você tenha, você pode, infelizmente, chegar a óbito, tá? Sim. Então, beleza. Obrigado pela Obrigada a Obrigado vocês, Cestana. Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigada Tchau, pela aula, professora. aula. Obrigada a vocês. Tchau, gente. Um beijo. Tchau. professora. Tchau. Tchau, pro. Tchau. Um beijo.